Verão Podcast VFSM. Oi pessoal, aqui é o Leão do Proerd. Eu sou o Renan Guerra, do Screen Aniel. Olá, sou Tatero Plano. Eu sou o Benk, guitarrista do Bugarins. Aê! E no programa de hoje nós convidamos esses dois jovens psicodélicos aqui para gravar com a gente, porque a gente vai montar uma lista de discos para você ouvir chapado. Então, se você tem menos de 12 anos, esse programa não é recomendado para você. Fique e vá ouvir outros programas, que esse aqui talvez não seja recomendado nem para você, nem para seus irmãos ou uma gente mais nova. Certinho, gente? Nem pra sua mãe. Antes o que, Renan? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm, no Instagram e no Twitter. E você também pode ajudar a gente colaborando no Padrim, padrim.com/podcastvfsm. Você pode ajudar a gente a partir de R$5 e você já colabora, você tem programas adiantados. Se você não colabora ainda, você está ouvindo esse programa muito tempo depois. Quem colaborou, ouviu muito antes. Boa. É isso. Gente, quero começar perguntando pra você, meu querido Tata Aeroplano, que me embalou várias noitadas psicodélicas aqui. O que define um bom disco pra ouvir chapado pra você? Caramba, eu acho que é um disco que pegue de jeito, né? Sabe o que eu tava lembrando hoje? Uma parada muito doida, que quando eu era bem pequeno, as minhas primeiras lembranças são de escutar disco com meu pai, né? E ele ficava tomando um conhaque ali e tal. E eu me lembro o dia que ele chegou com o LP do Dia que a Terra Parou. Do Raul. Do Raul. Na época, né? Eu sou de 75, ali foi, sei lá, 78, 77. Então, esse é um disco que quando eu escuto, assim, hoje, assim, quando eu quero dar uma transcendida, eu ponho esse disco pra escutar. Então ele me remete toda uma memória da infância, de um disco que me marcou, que eu gostei muito naquela época, né? Então, um bom disco para escutar chapado é um disco que, de uma maneira ou de outra, conta uma história, né? Pode ser um álbum, assim, de música, sei lá, você pegar um disco dos Mutantes, né? Os primeiros álbuns sempre tem ali uma série de canções que contam muitas histórias, músicas que são do Caetano e do Gil, as primeiras composições dos Mutantes, algumas releituras. Então, esses discos, eles me pegam, assim. São discos que eu vou, com o passar do tempo, voltando neles. Eu ainda gosto muito de escutar álbuns. Uhum. Os álbuns, assim, né? Então, eu me pego escutando esses discos. E muitos deles dependem disso, né? De você ir do começo até o fim pra se guiar por essa história, essa narrativa, né? Sim, isso é muito legal, né? Porque quando eu quero entrar, é como se assistir um filme, né? Então, Sim, tipo, hoje eu quero escutar, eu vou escutar tal disco. Aí você começa a escutar de cabo a rabo, né, do começo ao fim. E é tão bom, tipo, aquele primeiro do Caetano mesmo, Sim. que tem Alegria, Clarice. Sim. Com a capa psicodelicíssima. Com a capa psicodélica. Então, assim, vou escutar esse disco hoje eu vou escutar esse disco do Caetano. Aí põe pra escutar. Tá? E é isso, né? Boa. Ô, Benk, quando você entra em estúdio com a Bugarins, existe um conceito, um propósito de produzir esse tipo de som que vocês promovem? Ou é natural? Ou vocês vão se tensionando dentro de estúdio para alcançar esse tipo de resultado? Eu acho que é meio natural. Eu tava, inclusive, esses dias pra trás, dando uma entrevista pra um podcast sobre o Lá Vem a Morte, né? Que é o nosso terceiro disco. Eu acho que ficou mais com essa cara de um disco conceitual. É o projeto imersivo? Isso, Eu mas... dei entrevista pra esse menino também. Mas aí foi também falando sobre o processo, eu fui me dar conta, na verdade, que tipo, ele perguntou, vocês vão fazer um outro disco desse jeito? E eu, pra mim, tipo, todos os discos que a gente vai fazer, a gente não tá indo fazer do mesmo jeito. A gente não sabe o que vai dar no final dele, assim. Nunca começamos a trabalhar com um tema na cabeça, ou com um conceito, ou com uma narrativa. O que isso... Até de um modo como o Tata tava explicando assim, a versão dele sobre discos assim, que te pegam. Eu acho que isso tem muito a ver, só que no nosso lado, talvez pela influência mais punk, mais garagem, assim, junto com essa coisa psicodélica, junto com essa coisa pomposa, né? Essa coisa punk garagem meio que faz a gente não querer
passar a impressão de que a gente tá pensando demais nas coisas, assim, sabe? Sim. Tipo, priorizar um certo tipo de descompromisso, né? Uma atitude meio punk, como eu falei mesmo. Então acaba que os conceitos no Bulgarize ficam sendo muito amarrados por uma questão meio de design, né? De estética, de sonoridade mesmo. E a gente é mais guiado por isso do que por qualquer outra coisa. Até então, pelo menos. A gente nunca realmente foi para estúdio pensando, agora essas músicas têm essa temática, ou então estamos contando essa história. Apesar de gostar de vários discos desse jeito. Mas o Jim, especificamente, que é nosso compositor, assim, principal, todas as vezes que as bandas lá dos anos 60 chegavam naquela fase conceitual, ele pulava, sabe? The Who é a banda favorita dele, mas até os anos 70. Chegou no Pink quadrofilia Floyd, ali só por... até o Sid Barrett. Tipo assim, tudo pra ele para ali também nesse lugar. E eu acho que eu já tinha esse outro lado, né? Pra mim, eu comecei a escutar Pink Floyd, por exemplo, pelo Dark Side, pelo David Gilmour e tudo mais assim. Sim. E aí, o Bulgarize eu acho que fica meio que nesse equilíbrio, assim, nessa linha tênue entre uma apreciação totalmente, assim, por design, por estética, e também uma energia mais punk, mais proto-punk, né? Esse mod dos anos 60, assim, que guiou muito a gente no começo da banda também. Pergunta pra vocês, assim, vocês acham que é necessário fazer uso de algum bom psicotrópico, seja ele qual for, ilícito ou não, para você alcançar um bom som psicodélico? Eu pergunto isso porque, organizando essa lista hoje, eu tava vendo gente que fala que fica muito chapado naquele disco gospel da Aretha Franklin, sabe? Fala que esse disco leva essas pessoas para um estágio de transe, assim, que é sobrenatural, só que ele é um disco totalmente o oposto do que você esperaria de um disco chapado, lisérgico, um disco gravado dentro de uma igreja. Então eu queria entender de vocês como que é essa relação. De certa forma, essa coisa da igreja é meio que isso também, né? A chapação de alguns também, né? Sim. Esse momento de transgressão, e eu vejo muito isso também, provavelmente por causa dessa energia crua mesmo, né? Essa coisa que esses discos antigos também, eu não sei exatamente qual é esse disco da Aretha Franklin, mas acho interessante. E um dos discos, por exemplo, que eu tenho pra mim, que eu fiquei pensando em colocar, era, por exemplo, o primeiro do Leonard Cohen, que não tem nada de chapado, de psicodélico mesmo, mas que pra mim me coloca num lugar de ensimesmamento, assim, e por ser tão cru também, me faz ter vários insights também. Então isso pra mim, eu acho que mostra que pra mim não necessariamente tem que ter psicodélicos ou aditivos aí pra um disco ser psicodélico ou ser, enfim, te levar pra esse outro lugar de transgressão, né? Sim. Eu acho que tem várias outras questões, mas boas memórias são feitas também de momentos onde que você também tá fora de si também, né? Então, eu acho que rola também. E, pô, esse disco do Coleman eu acho maravilhoso. Esse primeiro disco dele. Uma obra-prima, né? E o lance, eu acho que esse da Aretha, né? É o Amazing Grace, de 1972, ao vivo, assim, lindão esse disco. E esses trabalhos, essas músicas, assim, às vezes eu já fiquei um pouco meio doido só escutando música, sabe? Tá escutando som, o som me levou pra algum lugar, assim, muito... Com certeza. Muito doido, sabe? E uma das coisas mais legais, assim, cara, que eu cada vez vou pirando mais... É que com o passar do tempo a gente vai escutando tanta música, tanto som, e vai de todas as maneiras possíveis, ou criando também, né? Às vezes eu acordo de manhã e crio uma música logo que eu acordo. Tem dias que eu faço uma música no final da toda loucura, já totalmente doido e tal. Então, de todas as maneiras, a criação ela é possível. Uhum. E isso isso dá pra, assim, dá um gás pra gente continuar sempre com as antenas, assim, bem ligadas e conectadas, porque as experiências todas são válidas no fim, né? Sim. Tipo, isso é muito massa. Você mira nisso de alguma forma dentro do seu trabalho, ou você vai se deixando guiar dentro de estúdio e acaba acontecendo naturalmente por conta dessas influências? Um pouco de tudo. Tipo, às vezes, né? Tipo, tem trabalhos, tipo... Quando eu fiz com o Cérebro Eletrônico Vamos Pro Quarto, a gente foi pra um sítio e as músicas foram criadas num sábado, num dia só. Todas as músicas e intenção de letra saíram de lá. Não tinha nada programado, ninguém chegou com uma canção, esse disco foi criado totalmente coletivamente, né? E depois nós fomos pro estúdio, tipo assim, organizar a loucura. Sim.
E isso foi uma das coisas mais legais, assim, onde cada um pôde, e cada integrante da banda pôde realmente colocar tudo que ele pensava, assim. Então foi muito doido. Eu escrevi as letras e criava as melodias e tal. Então foi uma coisa de liberdade absoluta entre todos os membros da banda. E quando eu vou fazer os álbuns, né, que é com o Dustan Galas, com o Junior Gok, com o Bruno Buarque, com o Leris Rino, eu chego com as canções e na hora a gente não sabe o que vai acontecer, porque eles não conhecem as músicas antes. Raramente, assim, só no primeiro e no segundo disco que eu mandava as bases de voz e violão para eles e tal. E a gente depois foi sacando que, na real, tudo pode ser criado ali dentro do estúdio, assim. Então, às vezes, até eu encontro o jeito de cantar uma música lá, eu compus ela de uma maneira, mas lá eu desempenho de outra maneira, né? E também é gostoso porque dá um frio na barriga. Sim. Então todo disco todo trabalho, todo encontro, dá aquele frio que parece que é uma primeira coisa, assim. Sim. Então eu acho massa. Eu ia falar da questão que a gente estava conversando de o disco precisa ou não ter esse uso das drogas para se construir. Às vezes a gente pensa, tem artistas que nos discos, na hora da produção, eles usaram tantas drogas e o efeito no disco, no final, no produto, é o contrário. Porque o disco às vezes fica perdido nesse universo obscuro dele, né? E às vezes a pessoa que criou uma coisa que não tem nada a ver, tipo o disco da Areta, que é para outro lado, te leva para esses universos, porque eu acho que é mais isso, é o espaço de te levar nessa viagem junto com eles. E daí eu acho que isso é uma coisa que o Tatá falou, funciona no universo de um disco inteiro, que tem esse começo, meio e fim. Sim. E aí ele não precisa ser um disco que seja conceitual e tudo mais, mas só de ele ter uma unidade que te carrega, eu acho que isso é interessante para você poder entrar nesse universo que o disco te propõe, né? Total. Bom, vamos pra lista, gente. A gente pode ir indo um disco por rodada, cada um vai recomendando. Você quer começar, Benki? Qual que é a sua primeira recomendação psicodélica aí? Olha, eu tava aqui nesse momento olhando meu Last FM novamente e eu vou de primeira assim com Sonic Youth, o primeiro EP deles de 82. Boa. Que já tem, eu acho que praticamente tudo ali que o Sonic Youth ia ficar amassando o barro nos anos pela frente, de um jeito muito sóbrio, com a gravação bem anos 80 também assim, né, que o Sonic Youth meio que manteve também essa pegada, mas tudo muito limpo, era só realmente a dissonância, só que tudo limpo e aquele clima meio trilha sonora também, né, de uma coisa que é bem linear, no sentido de pulsação, aqueles spokes da King Gordon também. E eu acho que os discos que, pelo menos, que me marcam muito e que fizeram também eu entender que eu queria fazer um som que também tivesse esse efeito de imersão e que também levasse a galera para outros lugares, é essa coisa de ser discos que te inspiram a criar música também. Você conseguir reconhecer a coisa ali, escutando aquilo e pensar assim, nossa, eu posso fazer isso aqui, vai ser totalmente diferente. Não é uma inspiração direta naquele campo da harmonia, da melodia, só realmente um jeito das coisas ali que, como eu falei, pode ser às vezes uma técnica de gravação, um timbre de guitarra, né, o fuzz, um efeito na voz. Mas que no caso desse primeiro EP do Sonic Youth, eu entendi tudo, assim, pareceu, sabe? Aquela coisa, comecei a tocar por causa de Nirvana, sabia que o Nirvana, o Kurt era fã do Sonic Youth, tinha feito turnê com eles, mas estava numa época ainda que eu não conseguia, quando eu escutava ali os hits do Sonic Youth, não me pegava muito, por várias razões, assim, que eu hoje em dia não conseguia lembrar. É outra pegada, né? E assim, só sendo bem objetivo, né? Falando essa coisa, da ligação do Nirvana, né? A maior banda do mundo, pra quem é dos anos 90, assim, também. E de repente você procurar as referências e achar esquisito, né? Escutar Melvins, achar esquisito demais. Escutar outras coisas e achar esquisito. Não consegui ver aquela coisa. Mas quando eu caí nesse primeiro EP do Sonic Youth, eu realmente fiquei transportado para outro lugar, assim, onde eu entendia o porquê deles serem aquela banda e eles já eram no primeiro EP mesmo, né? Sim. Antes mesmo da formação clássica e antes mesmo de conseguir ali formatar aquele conceito deles para composições que eram mais
radiofônicas ou mais legais para palco também. É realmente uma coisa assim, meio que uma construção sonora, né? Muito legal e muito inspirada, assim, e que me remete muito a Nova York, assim, também, o Velvet também, tudo assim, é uma coisa que me abriu muito a cabeça e fez eu escutar tudo depois, tipo, que também eu acho que tem esse outro lado, assim, desse aspecto de eu ter começado com a música com Nirvana e quando vai para as referências acabar caindo muito nessa coisa dos anos 70, 60, tudo que rolou nos anos 80 pra mim, eu ficava muito afastado por conta dessa coisa da música eletrônica, do beat, das coisas. E quando eu escutei esses timbres do Sonic Youth de um jeito, aquele som de bateria trigada, tudo assim, Pixies desceu mais fácil, Joy Division, tudo assim, por causa desse disco dele, eu comecei a conseguir entender uma outra onda toda que antes eu não conseguia nem passar da parte estética pra começar a entender o porquê que aqueles compositores, porquê que aquelas bandas eram tão fortes assim, influenciar todas as bandas ali dos anos 90, né, também. Boa. Um bom começo. Um começo barulhento, mas muito bom. Muito bom. E você, Tatá, qual que é a sua primeira recomendação aí? Nossa, eu pensei em muitos álbuns, mas eu vou pegar um aí que pra mim, assim, marcou muito, né? Quando eu escutei ele, que foi o Velvet Nico, o primeiro, Sim. né? O álbum do Velvet Nico. Porque ele misturava duas coisas que eu gosto bastante, cara, do ruído, do noise, né? Do ruído e de canções. Então é um disco que tem ali a presença da Nico cantando, né? Tem algumas baladas, mas também tem muito barulho. Sim. Tem umas guitarras que parecem até a gente ficava brincando que pareciam umas facadinhas, né? E aquela coisa que vai meio que um som meio para machucar, para incomodar mesmo, né? Sim. Que eu vejo também nesse disco do Sonic Youth também, que é para mim uma das bandas para mim mais assim importantes, que quando eu conheci Sonic Youth mudou toda o meu jeito de escutar música e fui para muitos lugares assim. Mas esse do Velvet Nick foi um disco que eu escutei de todas as maneiras possíveis, assim, totalmente louco, totalmente sóbrio, acordando de manhã tomando um café, né? E milhares e milhares de vezes, né? Primeiro eu peguei o CD na época, depois quando começaram a reprensar algumas reedições do álbum, eu consegui o álbum também. E é um disco que eu guardo com bastante carinho, assim. Sim. Tá um desses discos que vez ou outra, assim, eu vou nele inteiro, né? Hoje eu faço, na verdade, assim, eu vou em todos, né? Começa com o Velvet Nick e vou nos outros discos do Velvet também. São mais malucos ainda, né? Eu curto fazer, às vezes, uma imersão mesmo, tipo, maratonar, né? Não, só que não é vendo coisa, é maratonar escutando os álbuns. Sim. E isso, cara, eu tenho feito faz algum tempo, assim, dias que eu tô bem tranquilão, que eu tô bem susto, assim, daí eu chego, começo a pôr os discos, né? E vou. São experiências que chega no fim, né? Quando a gente tá meio ali tomando uma biritinha, não sei o que, chega no final, você já tá meio alucinado. Mas a sensação, né, de chegar e escutar esses álbuns e começar a refletir por que a gente começou a escutar, quem que apresentou esse som pra gente. Eu vou ainda vou guardando também o dia que eu fui lá comprar aquele disco, eu ainda guardo algumas memórias desses trabalhos, né? Então, acho que a música tem essa capacidade mágica de fazer a gente situar no tempo, lembrar de situações, contar histórias, né? Sim. Isso é maravilhoso. Eu acho que o mais bonito desse disco é como ele é cheio de contrastes, né? Porque ele começa com Sunday Morning, que é totalmente etérea, atmosférica, e de repente ele cai num noise, num ruidão, aí vai pra poesia do Lou Reed, que é totalmente descritiva, dele esperando o dealer dele trazer a droguinha dele, então é super legal. É legal também falar desse disco que eu tava lendo pela primeira vez aquele Mate-me, por favor, né? Sim, que faz toda uma linha do tempo, assim, que começa exatamente com o Lou Reed, descrevendo tudo, assim, esse cenário. E é justamente esse tipo de situação, Tatá, como você falou assim, lembrando como você escutou. E quando eu escutei a primeira vez o Velvet também, esse disco, eu só focava nessas músicas, Sunday Morning, Femme Fatale, ficava com essa coisa de, uma banda pop, né?
E quando chegava nas outras, como eu não tava naquela cabeça, né, de entender aquelas músicas como uma coisa foda, agressiva, passava batido, só ficava meio que uma canção perdida. E aí depois, né, de muito tempo, várias situações, você escutar ali Venus in Furs nas mais diferentes situações da sua vida. Tanto doidão, ou então na estrada, né, passando ali horas e horas dirigindo, essa música toca e fica aquele loop. Aí você vai começando a entender a maldade por trás daquilo também, que vai, tipo, te dando aquela energia, né, mesmo que a estética, a coisa toda. E lendo o livro ainda dá pra entender, isso, né, tipo assim, de como, às vezes, o produto final, como soava, tudo assim, não tinha muito a ver com o que era a vida da galera de verdade na época, o que fez eles escreverem aquilo, ou como a banda era conhecida também pelos shows que faziam e tudo. Então é muito interessante, tanto poder reescutar esses álbuns depois de você viver também uma carreira também musical, né, poder passar por várias fases e várias vivências com a sua própria música e ver que as pessoas nunca vão entender também de verdade aquilo que você faz, você pensar, não, essa pessoa devia estar com a cabeça em outro lugar e eu tô aqui só interpretando errado essa obra que tá chegando aqui, ou então, enfim, essa é a minha interpretação. Mas esse disco foi até interessante porque essa ligação do primeiro EP do Sonic Youth com o Velvet, eu nunca tinha feito até falar aqui agora, por exemplo. Sim. Foi demais, né? Demais, bem. Boa. E você, Renanzinho, que também é cadelinha da King Gordon aí, o que você traz? Eu amo a King Gordon e eu amo a fase do Sonic Youth nos anos 80, por causa, especialmente dela, por isso que ele falou dos spoken words dela e toda essa coisa que tem. Acho maravilhoso. Mas eu vou com um clássico, talvez eu roube da lista de alguém, mas é o Screamadelica, do Primal Scream. Essencial. Porque porra. esse é tipo um disco meio que da minha vida, que eu volto, e eu sempre tô descobrindo coisas novas nele. Porque eu acho que tem uma mistura muito surreal de muitas coisas ali nele. Que tem esse universo que era, tipo… Eles colocaram as pessoas do rock pra ouvir acid house, techno, sabe? Então eles fizeram, tipo, uma coisa muito doida. E eles fazem uma mistura muito interessante, tipo… a mistura que tem com o soul, com essa coisa que vem dessas coisas clássicas dos anos 70. E eles misturam tudo isso num liquidificador maluco que vai gerar umas faixas gigantescas, às vezes cheias de experimentação, com os samples e umas misturas. E eu fico assim, gente, esse disco é muito maravilhoso. E ele completou agora há pouco 30 anos, então é tipo… É surreal como ele continua muito moderno e muito experimental ainda. E ele faz misturas muito ousadas, porque a gente pensa que… Até agora há pouco, ainda tem gente que vira o nariz pra música eletrônica e fica assim, não é tão interessante, não é tão música quanto as outras músicas. Eu acho que o que o Primal faz aqui é, tipo, muito, muito foda, assim. Eu fico sempre muito chocado como ele te leva pra dentro de um universo maluco. E quando você chega no final, você já tá assim, gente, o que aconteceu aqui? E se você gosta do Primal Scream e do Screamadelica, eu e a Isadora gravamos um programa especial só sobre ele, então dá uma rolada aí no feed que tá aí pra você ouvir. Ótima dica, ótimo começo. Vou começar aqui, ó, com um brasileiro de 2009, que ela é uma maconheiríssima de primeira qualidade, que é a Cell com Vagarosa. Eu acho esse disco uma brisa, uma viagem muito boa. Primeiro que ele é um puta disco, é um disco muito bem construído, assim. Ele faz essa costura de trip hop, soul, samba, de gospel, de brega, de dub, de música psicodélica. Tem algumas das pessoas psicodélicas mais incríveis da música brasileira dentro dele, que é o Fernando Catatal tocando lá pro encerramento. Tem o Guisado em uma das faixas. E ele é um disco muito bom, que ele transita por entre estilos de um jeito muito interessante. Eu acho que o Vagarosa, já da capa, já diz muito do que a gente vai encontrar dentro desse disco, desse som todo anuviado. Parece que você tá entrando num lugar, assim, que tem uma cortina de fumaça, você tá mergulhando, assim, dentro dele. E tem algumas das minhas músicas favoritas da Cell estão dentro desse disco. Nascente talvez seja a minha favorita, que é uma parceria dela com o Siba, assim, e é uma música totalmente experimental, em que ela transforma essa coisa do rio como um ser vivo, e a poesia dela vai fluindo junto com a melodia. Então é um trabalho sensacional. Tem muita música boa, tem a releitura de Rosa, Menina Rosa, tem Espaçonave, tem Cangote. Então é um trabalho que vale tanto por esse aspecto psicodélico dele, quanto como um disco de música brasileira que é sensacional, assim.
A minha preferida desse disco é Bubuia, que é ela com a Annelise e a Thalma de Freitas. Negresco Porque eu não conhecia essa palavra, e ela significa basicamente quando você tá na água e você tá meio boiando, assim, né? Você tá meio deitado na água com a cabeça pra fora. E é meio que essa sensação que eu tenho dessa paz muito específica, assim, com esse disco. E eu acho que essa música me resume, assim, que é meio como se estivesse numa cachoeira, algum lugar muito específico que a Céu te leva, assim. Eu acho esse disco maravilhoso. Boa. Que demais. Você, bem, que seu segundo aí, o que você traz agora? Rapaz, eu tô aqui sofrendo pra pensar qual rumo que eu vou, se eu sigo com um brasileiro também aí pra já manter nessa... Acho que vou nessa mesmo, então, seguindo esse fluxo do Brasil, vou jogar o Júpiter Apple, Júpiter Maçã, Plastic Soda, que foi um disco também assim que nesse fluxo de inspirações e de abrir cabeças e possibilidades foi bem forte. Todos os discos do Júpiter tiveram essa função para mim em algum momento, mas acho que o Plastic Soda foi o que ficou comigo por mais tempo, assim. Acho que o Sétima Efervescência me pegou muito ali quando eu tava descobrindo o rock gaúcho profundo. Ele é bem um disco de adolescência, né? A Sétima Efervescência é um desses primeiros Sim. que a gente acaba esbarrando, né? Aí o Tarde na Fruteira, que tinha sido lançado pela Monstro também de Goiânia. Então eu era, tipo, pirralho, assim, meio que ignorava, assim, não tava, tipo, nem ligando. E aí escutei Beatle George em coletânea da Monstro lá em Goiânia. E aí, assim, curtia, mas também não tinha mergulhado. Mas todos esses sons, assim, do rock gaúcho, entre outras bandas, assim mesmo, para além do Júpiter, né, que comecei a escutar mais por causa do Dinho. E aí fui passando por todas essas viagens, assim. E o Plastic Soda era um disco que eu torci o nariz de primeira, meio que, tipo, meio frágil demais, né? Mal gravado, ou qualquer coisa tipo assim, que depois pra mim foi meio que virando toda a coisa especial, né? Esse som bem dele gravando tudo sozinho, né? Não sei se tudo de fato, não sou muito devorador de histórias assim dos discos, mas tem essa pegada meio Singing Alone do Arnaldo Batista também, assim, né? É uma coisa que funciona muito bem, que tem momentos onde tá tudo encaixado, mas tem momento que a coisa deu uma desencaixada ali, a bateria com baixo, o violão foi pro outro lado, não sei o quê, e o cara tava só, tipo assim, deixa pra lá, isso não é o que importa na história toda. E ao mesmo tempo que também tem momentos, assim, de som que são geniais mesmo, falo de sound design mesmo, de mixagem, e climas também incríveis, né? Uma das músicas ali que eu acho que não entrou no disco, mas que eu vi Tatá cantando com o Júpiter num vídeo no YouTube, é Talentoso, né? Que também tem essa coisa, Isso é linda, essa bocinha que o cérebro gravou também, né? Num disco. Gravamos, fizemos uma versão. Então, essa fase assim do Júpiter, bocinha, também eu acho que inspirou bastante a gente ali, aqueles anos pré-Bugarins, onde aí o Jim ficava tocando só violão de nylon mesmo na escola, sem pedal, sem nada, ninguém tinha dinheiro pra comprar essas coisas, mas tava ali fazendo a psicodelia ali, só com o nylon ali, tocando por horas ali o mesmo riff. Excelente. A gente tinha semi-plágios do Plastic Soda também, que rolava, que a gente nunca usou assim, mas que hoje em dia eu fico pensando, nem era tão parecido assim, dava pra gente fazer essa música aqui, tocar ela pra frente. Então é um disco que, hoje em dia, se eu tenho que mostrar algum disco do Júpiter, assim, pra mostrar por que a gente ainda fala dele como uma grande referência, seria esse. O Re-Civilization é doideira, mas pra mim já é doideira demais, assim. Eu já gostei muito, da época que eu já tava muito ali no Math Rock, no Mars Volta, tudo assim. Mas o Plastic Soda eu acho que é o disco que vai ficar comigo, assim, por daqui pra frente, assim, do Júpiter, que eu vou voltar de tempos em tempos. Pô, perfeito. Maravilha. Vai lá, Tatá. Poxa, antes eu queria dizer que eu amo o Screamadelica, é um disco, pra mim, assim, marcou muito também. E o Vagarosa da Cell também, cara. Foi um momento que eu tava começando a discotecar muito mesmo na noite e começando a colocar música que tava sendo lançada na época, né? Uma coisa muito legal foi viver um momento onde tava tendo um monte de lançamentos incríveis e, tipo, o Bubu ia fazer parte do meu setlist. E aí a Tulipa lançou o Efêmera e eu mixava com Efêmera. Elas têm o mesmo andamento. Então, tipo, são coisas assim que vão trazendo
memórias, né? E 2 discos incríveis, e o Ben que falou do Plastic Soda, que é um descasso, né, do Júpiter. E eu tinha pensado num do Júpiter também. Então, como não foi o mesmo, eu ia falar do Sétima Efervescência. Manda ver. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu peguei esse disco, foi realmente assim, numa época onde estava escutando. Eu vou até falar de outro disco depois, né, desse que tá mais ou menos na mesma época, mas eu tava assim, escutando outros estilos de som. E aí, de repente, eu peguei esse disco, eu peguei o CD lá na Baratos e Afins, né, tal. Eu lembro do dia, foi um sábado, fui lá, peguei o CD. Baratos e Afins, só pra dar um contexto, ela era um misto de selo e uma loja de discos aqui de São Paulo que lançou Fellini, lançou um monte de gente muito foda da cena independente aqui do Brasil. E isso. Aí eu voltei pra casa e tal, coloquei o disco pra rolar na sala. Nesse tempo eu dividi apartamento com um amigo, né? E aí eu comecei a colocar, entrou o Lugar do Caralho, e aí chegou As Tortas e as Cucas, mas a hora que terminou o Lugar do Caralho e começou a Tortas e as Cucas, ele abriu a porta assim, né? Botou a cabeça na sala e falou: que porra é essa, meu? E sentou comigo, né? E, cara, a gente ficou escutando o disco. Então, é um disco, assim, que tem uma energia mesmo, assim, juvenil, né? Adolescente. Sim. E tal. É o rock. E é uma coisa assim, cara, mas com canções, assim, com vários caminhos diferentes, com letras, assim, meio absurdas, e letras, assim, psicodélicas também. Eu acho muito bonito, tipo, Eu e Minha Ex, assim, como uma canção. Lembra aquelas coisas do Arnaldo Batista, dos Mutantes, aquelas orquestrações que foram feitas ali. Acho que foi o Marcelo Birk que escreveu os arranjos para essa música e talvez para Miss Lexotan. No mesmo período, depois eu acho que antes até, ao mesmo tempo, o Ira regravou, né? Eles regravam o Miss Lexotan lá no disco de 99, se não me engano, que é o disco de versões deles. De versões e tal. Então, para mim, foi um disco assim que abriu os caminhos para conhecer o Júpiter. E depois, né, quando eu escutei o Plastic Sodas, porque acho que na minha cabeça eles estão muito ligados, né? Porque ele lançou rapidamente ele lançou o Sétima, mas na sequência a Trama, pelo selo... agora esqueci. Pelo selo da Trama, La Matraca, que era com o Miranda que fazia o AR, já saiu com o Plastic Soda. E aí, cara, o mais doido de tudo foi assim, o cara totalmente diferente. Ele é Jupiter Apple cantando em inglês, um disco que não tem absolutamente nada a ver com o Sétima, né? Ele criou uma persona diferente, né? E veio com Plastic Soda. E uma coisa assim que eu fico pensando na obra do Júpiter, que ele como se ele fosse um diretor de cinema estilo Stanley Kubrick, que eu acho que os discos dele ele conseguia trazer um tipo de coisa realmente assim, que você escuta os álbuns, eles têm um tempo de duração longo, né? Quase todos eles quase tudo 1 hora, 1h10, 1h20, assim. 1h e alguma coisa, 1h10, 1h20. E são experiências, né? Que se você mergulha nelas, você vai escutando. Enfim, então como o Bank já falou do Plastic Soda, eu então lanço o Sétima também. Uma dessas experiências aí auditivas pra gente escutar chapado ou não. Boa. E você, Renanzinho? Eu vou agora com uma figura polêmica, que é a Baby do Brasil. Mas pra mim só existe Baby Consuelo, não existe a do Brasil. Boa. E aí, eu acho que poderia ser qualquer disco dela da fase da virada dos anos 70 pros anos 80. Eu adoro essa poderia fase. Poderia ser o Pra Enlouquecer, o Canceriana Telúrica, o Sem Pecado Sem Juízo. Mas aqui eu vou escolher o Cósmica, porque é uma viagem cósmica total. Já começa pela capa, ela tá com os cabelos coloridos, as mãos com umas pulseiras, umas coisas meio malucas. E tem essa energia meio... usamos alguma coisa aqui, descobrimos a natureza e nos conectamos com alguma coisa cósmica em algum outro plano astral. E é tipo uma viagem maluca. E ele
ele é muito bom tecnicamente, ele foi masterizado em Nova York. Eles estavam com puta grana de gravadora pra fazer esse disco. Então eles puderam fazer todas as loucuras que eles queriam. E tem umas coisas incríveis, tipo… Tem os Tincoãs em Angaju. Tem a parceria… Tem a música do João Donato que ela regrava, que é um arco-íris na tarde, se eu não me engano. Tem uma regravação dela dos Novos Baianos. Tem a Pra Ver Amor Entre os Homens, que ela meio que imita a voz da Elza Soares e faz uma homenagem pra Elza, numa época que a Elza tava bem esquecida, assim. Então eu acho que ele é um disco bem malucão, assim. A própria faixa título, que é o Cósmica, ela escreveu, tipo, de madrugada, no banheiro, no final de uma noite, sabe-se lá o que ela usou e fez, porque era os anos 80 e era a Baby Consuelo. Enfim, é uma loucura. Eu acho que a única que destoa dentro do disco é a música lá da Emília, porque ela fez pra Globo, que era um programa infantil. Mas de resto é uma grande viagem, assim, pelo cosmos e por essas coisas todas que ela estava se conectando. E eu acho que é um disco que vale a pena a gente ouvir, esquecendo a Baby atual e só focando na artista maravilhosa que ela é. Boa. Eu vou cair na eletrônica de vez agora, porque tem um produtor alemão que eu gosto muito, que é o Stefan Kozala, conhecido também como DJ Cozy, já tocou aqui no Brasil, e ele é surtadíssimo, assim, ele tem um selo chamado Pampa Records, ele é muito bom, gênio dos remixes, todos os remixes que ele pega, ele leva para uma direção completamente diferente, é muito comum artistas pop darem os singles para ele remixar, e ele leva para um lado totalmente louco. Em 2013, ele lançou um disco chamado Amidala, que é totalmente surtado também. Começa pela imagem de capa, que é uma montagem mal feita dele montado em cima de um alce, assim, de um alce roxo. E aí cada música… o disco começa com um som de alguém fumando alguma coisa, e aí o cara fala assim, eu tô sentindo o meu corpo saindo de mim. Eu tô sentindo que eu tô saindo do meu corpo. E aí o disco engata, ele vai pra uma coisa meio minimal techno, mas aí às vezes ele vai pra uns lances mais psicodélicos, mais transcendentais. E segue disso o disco inteiro. Ele faz versões para músicas do Kings of Convenience. Lá no meio tem uma versão para Homesick. Tem participação do Aparat, do Caribou, que são outros produtores incríveis. E é uma viagem completamente louca, assim, do tipo de som que ele produz. E eu sou apaixonado por esse álbum. E se você gostar desse álbum, cai num single que ele produziu que se chama Ecstasy. XTC é uma brincadeira que ele faz de discutir experiências de meditação de pessoas que alcançaram um estágio contemplativo tão grande em relação também com o uso de êxtase. Então, assim, é um trabalho sensacional, um trabalho muito bom pra… Amidala. É o Amidala, de 2013. Vou escutar isso aí. Eu mandei aqui no chat, eu pulei um show desse cara que a gente tocou junto. Cara, ele é muito Você bom. falou o nome Ele aqui, é eu fiquei assim, muito lembrando de onde que eu conheço. Aí ele fez um set depois quando a gente tocou com o Arthur Moreira na França. Vi o show do Arthur Moreira e fui embora pro hotel. E aí, tipo assim… O que é esse DJ Coisa aí, pô? Ele é muito bom, cara. Ele é muito surtadaço. E ele fez uma série também. Ele participou daquela série DJ Kicks. Ele tem uma das que é considerada uma das melhores coletâneas da série, assim. É fantástico o trabalho dele. DJ Kicks dele, louco muito demais, bom. assim. Pô, Que demais. Vai lá, Benk. Engata aí essa terceira. Uai, bicho, acho que eu vou seguir na eletrônica então com você aí, que tem um disco ali que também, bem esse momento pré-Bugariz ali, onde eu tava tentando achar os sons, tentando descobrir como fazer os sons, né, gravar, produzir as coisas, naquela inquietação de não conseguir compor, mas gostar de criar paisagens sonoras, criar as coisas, e aí tá junto com o Jim chegando nesse lugar, mas um disco que me inspirou muito e abriu a cabeça pra esse lado mais pop da música, que antes eu também não abria nada, como Renan mesmo estava falando da coisa da música eletrônica. Eu era total esse cara, assim, até certo ponto, de achar que música eletrônica não era o lance, mas esse disco, o primeiro disco do James Blake. Muito bom. Isso é muito Esse disco, ele… Acho que foi a primeira vez que eu escutei sub, assim mesmo, numa gravação, sabe? E fiquei assim, caramba, que massa. Tipo assim, o sub rolando aqui, né? Tem o Limit to Your Love, dos singles que tem a coisa mesmo. No clipe rola meio que um terremotozinho assim, né? Mas que você, quando… Aquela coisa, né? Comprando os primeiros fones de ouvido legal pra mixar tudo mais. Quando eu escutei aquele grave, eu fiquei assim, caramba, que coisa massa. Tanto que ia ser massa isso aqui num disco de rock, né? Pensando, era o tipo de coisa que me inspirava, sabe? E
E claro que ele tem uma excelência assim na voz, né? Também no tocar dele e nos sons que ele tira, que era o tipo de coisa Ô, Benk, eu não sei se você não replica acompanhava. facilmente. Eu não sei se Oi? você acompanhava ele antes, mas o James Blake ali, eu conheci ele em 2009, 2010. Ninguém sabia que ele cantava. Ele era só um produtor de música eletrônica. Então, tipo, quando ele lança as primeiras músicas cantando, todo mundo fica assim: quem que você tá chamando pra cantar? Ninguém acreditava Sim. que era ele cantando. Ele tem uma puta de uma voz. Sim, não, esse disco tem vários momentos assim que são tanto desconcertantes, né? Sim. A música que abre lá, Unlucky, é bem uma coisa, diria que psicodélica de um jeito meio kraut, assim, né? Sim. Kraut rock, assim, bem torto e um beat que você fica achando que tá errado. E aí depois tem... qual que é a segunda música mesmo agora? Mas enfim... É Wilhelm Scream. Que é Wilhelm muito Scream, que foda. tem também toda uma construção de camadas. É bem essa lógica, na verdade, de construções de camadas, Sim. né? O disco Loops, como se fosse um live set mesmo. Onde ele tá ali colocando reverbs e colocando mais camadas de sintetizador. Sim. Esse Wilhelm Scream chega um momento que, quando entra ali um Moog, né? Eu nunca tinha também prestado atenção em um sintetizador daquela maneira, e eu lembro de eu ir pro estúdio onde eu tava fazendo estágio. Ali eu, cara, que som que é esse aqui? Como é que faz pra ter esse som, tirar esse tipo de timbre aqui? Enfim, várias músicas ali que eu botava no som pra tocar no quarto e desligava a luz e ficava escutando ali realmente no repeat, lutando contra a vontade, né, de ser um artista pop, né, que existia dentro de mim ali, né? Eu assim, caramba, como assim, cara? O que eu vou fazer, né, sem ter essa voz de cantor de R&B? Era foda, eu não conseguia me conectar com nada dessa coisa, e hoje em dia, assim, por um bom tempo, tudo que eu escuto vai por esse lado, assim, também, né, e aí você entendendo toda essa lógica e essa tradição, né, do produtor dentro da música pop moderna, tudo mais, é uma coisa que o James Blake com certeza abriu portas, e todo esse outro lado, né, Bon Iver, Sim. enfim, Que é parceiro dele, Kanye- inclusive, né? Kanye West também ali, né? Com o disco que veio ele depois também com o Yeezus também. Sem esse disco do James Blake, eu acho que eu não teria conseguido escutar autotune, escutar as doideiras que aquela galera fazia de colagem, de timbres muito Sim. agressivos. Do mesmo jeito, assim. Foi um disco que abriu bastante, assim, a cabeça pra mim. Boa. Tata. Demais. Olha, porque eu tava com um disco aqui que é um dos meus preferidos, assim. E é o Seres Verdes ao Redor do Super Puta Cordas. merda, eu te amo, Tata. Você, caralho, esse disco é muito bom. Aí, assim, cara, assim, pra mim, bicho, é muito emocionante esse álbum, né? E foi, assim, quando eu entrei em contato com o disco, comecei a escutar, eu pirei muito. Tive a sorte depois de receber um convite deles, eu fiz uma participação num show com eles, né? E foi Que maravilhoso. música você cantou? Ah, então, cara, eu fiz só os ruidinhos, cara, porque é o seguinte, eu Ô, Tata, participava de algum... só uma coisa, falar o nome, é o Super Cordas, você só falou o disco, não, desculpa, os Seres Verdes ao Redor do Super Isso. Cordas, né, da banda Super Cordas, foi mal. É que pra mim tá tão... E o foda é que esse disco não tá nos Não streams tá, também. só tá no Bandcamp. Não, exatamente. Então, assim, eu tenho CD e aí quando eu não tenho o CD, quando eu não tô com o aparelho de CD por perto, eu pego no YouTube, né? Que tem tem no um álbum no YouTube. Mas esse disco foi pra mim uma época, assim, incrível. E eu entrava... E quando eu comecei a escutar o disco, é o disco que eu não conseguia pegar uma música só. Era do começo ao fim. Aqueles álbuns que você começa e vai embora. E aí, Sobre o Calor, né? Aquelas duas músicas finais são maravilhosas, assim. São músicas que me levam para um lugar até hoje. Eu fico muito emocionado. E para mim, é um disco que trouxe para mim, assim... um super gás para criar coisas, para escrever, para compor, inspirou, né? Um disco inspirador. E, enfim, conheço os meninos, né? O Bonifrati, o Diogo e tal, e é isso, cara. É uma viagem muito, muito boa. Até hoje escuto o disco e bate igualzinho da primeira vez, assim. É uma coisa meio...
mágica mesmo, né? Sim. É uma parada meio doida. E eu sou apaixonado por esse disco, pela obra toda, né? Do Super Cordas e das carreiras individuais, né? Do Bonifrate, tudo. Mas, cara, esse disco é massa demais, viu? Perfeito. Eu também tinha separado esse pra falar, porque também foi um Eu disco também que, tava na minha aqui. junto com o Júpiter, eu acho que foram as maiores referências pra mim, assim, ali, né, dos anos 10, assim, quando eu tava descobrindo sons novos brasileiros, querendo achar o meu lugar enquanto, enfim, alguém que queria fazer música também. E foi isso, um disco que abriu muito a cabeça, possibilidades, principalmente escrita em português, né? Que era uma coisa assim que a cena de Goiânia era toda de rock inglês pesado, assim, acabava que, pra mim, eu achava que o normal era pensar em fazer rock mesmo pesado em inglês também. E quando eu escutei esses Seres Verdes, tem uma outra referência que eu só fui sacar também depois, mas que pra mim era a coisa do Pink Floyd, sabe? Caralho, eles conseguem pegar as harmonias ali do Pink Floyd e fazer um som que é diferente, que não é imitando, mas que tem também os grandes momentos, mas que depois eu fui entender também todas as referências, assim, desde Flame Lips, né? Mercury Rev, os galera da Elephant Six também, assim, ali anos 90, né? O Apples in the Stereo, um monte de coisas que depois, por ter virado amigo também da galera do Super Cordas, assim, do Diogo, do Bonifrate, fui entender como referências também, né? Stereolab, Broadcast, um monte de coisa que eu não conhecia e que... É verdade, você lançou um disco com o Bonifrate, agora que eu tô me tocando aqui. O Dinho? Ah, foi o Dinho, é verdade. Eu participei no Terceira Terra, toquei guitarra, isso. Assim, mas esse é o outro lado, assim, tipo, irônico da coisa, assim, né? Porque o Dinho eu gostava muito de Super Cordas. Eu que gostava, e eu tinha certeza que era essa coisa, tinha muito esse estilo de harmonia e de uma levada que era bem pra trás, não tinha aquela energia mod, como eu descrevi, assim, que era o que o Dinho curtia e o que fez ele também curtir, eu acho, assim, o Júpiter, Cascaveletes ali no início também. E aí, com o tempo passando, né, essas referências também se apresentando pra gente, principalmente essas que eu falei ali do começo dos 2000, final dos anos 90, né, da galera do Elephant Six, né, Neutral Milk Hotel, também Broadcast e Stereolab. Logo, ele e Bonifrate também acharam também o lugar dos dois juntos e criaram um novo lance também, que eu acho que também é um projeto que eu não conseguiria, tipo, pensar numa fusão melhor, né? Tanto, tipo assim, do cara que é meu parceiro de composição e que fez eu também, tipo assim, acontecer tudo pra mim, assim, em relação à música na minha vida, como também o Bonifrate, que era uma das referências pra mim de rock em português, rock brasileiro, assim, dessa nova geração que também embalou muitos sonhos meus, assim, ali, escutando Seres Verdes. Boa. Maravilha. Vai lá, Renanzinho. Eu vou para outro lado agora. Eu vou trazer um disco aqui pro meu público LGBT, que é a Roisin Murphy. Toca uma pras gays. A Roisin Murphy, todo o disco da Roisin Murphy, você deu play, o cheiro de popper já sobe na sua casa. E aí, na verdade, eu vou escolher aqui o Hairless Toys, de 2015, porque eu acho que é o disco que me conectou muito com esse universo de música eletrônica, porque ela tem os vocais pop, as pessoas esperavam, ela ficou muito tempo sem lançar coisa, e as pessoas achavam que ela ia voltar lançando alguma coisa mais pop, porque o Overpower era super popzão, as faixas eram curtas. E o Hairless Toys não, ela faz umas faixas de tipo 8 minutos, 9 minutos. Ele tem bem beats. poucas faixas, não tem? Tem tipo umas 9, 8, sei lá. Ele tem 8 faixas e ele dura 50 minutos. Ele, tipo, as faixas têm tipo 9 minutos e ela fica repetindo umas batidas. Fica tum, 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 bem no fundo, assim. E aí a voz dela fica meio lounge, assim. Tem aquelas coisas que ela já explorava lá no Moloco e ela traz de volta aqui, eu acho... Como é que é o nome dela? Desculpa, eu não conheço. Roisin Murphy. É Roisin, né, que se pronuncia. É Roisin, acho que fala. Roisin Murphy. Começa pelo último que ela lançou ano passado, assim, que eu acho que é um equilíbrio entre esse lado mais pop e mais pistão, assim. Ela meio que foi redescoberta, assim. Porque no final dos anos 90 ela tinha o Moloco, que era uma banda bem importante. Eles até vieram pro Brasil, nesses festivais de jazz e tal. Mas ela já fazia essa mistura que era meio música eletrônica com jazz, é super interessante. E aí eu acho que o Hairless Toys é o momento mais experimentalzão dela, porque ela ficou muito tempo sem lançar, e daí ela volta com esse disco que é
as faixas são longas, ela tá, tipo, fazendo o que ela quer, do jeito que ela quer. E aí, nos clipes, ela cria uma persona que é, tipo, uma mulher, tipo, uma diva meio… de meia idade, meio problemática, assim. Ah, meu Deus, eu sou uma diva e uso roupas caras, mas o que é a minha vida? Uma coisa meio filme do Bergman, assim, eu acho maravilhoso. Eu adoro toda essa fase dela e tem essa cara de… pista de dança esfumaçada, mais chique, assim, uma coisa meio Studio 54. Eu acho tudo muito chique, muito interessante. Boa. Isso. Vou aqui para um disco de 1998, que a primeira vez que eu ouvi, eu falei, uau, que trabalho sensacional, que é o Air com Moon Safari. É um discaço de downtempo, jazz, música eletrônica, pitadas de IDM, com uns vocais etéreos de um jeito bem fantástico, assim. Eu acho que a música de abertura, La Femme d'Argent, é uma das melhores introduções de um disco, assim, porque ela tem quase 7 minutos, e aí vai entrando, cada instrumento vai se construindo aos poucos, e o disco todo ele é concebido nesse conceito de fragmentos que vão meio que revelando um álbum de maneira geral. Eu acho que ele é um disco que funciona tanto pra você, naquele sábado à tarde, acender um basé ali, tomar uma cachaçinha e seguir, quanto no dia seguinte da ressaca você começar por esse, porque ele é totalmente atmosférico e ele vai te guiando de um jeito, assim, muito sensacional. E o Air, ele acaba inspirando muita gente que eu gosto aqui no Brasil nessa época. O Otto, ele tem o Samba Pra Burro, que é um disco que eu acho sensacional e bebe muito do Air. Então, Bebel Gilberto, também toda essa galera que vai pegar dessas referências europeias e vai trazer pra junto da música brasileira no final dos anos 90 e 2000. E esse disco é brilhante, assim. O Air tem vários trabalhos sensacionais, mas eu acho que esse é o primeiro e eles alcançam, tipo, um primor técnico muito grande, assim, nesse primeiro disco, assim. Ele é um disco muito de testar sons, de construir coisas. Cada música vai para uma direção muito diferente, mas no fim das contas ela se fecha como obra, assim. Então, sensacional. Bem, que ser o último deste podcast aqui. Mas já? Estamos aqui há 1 hora quase já conversando. É que o papo tá bom. Tá muito bom. Nossa, mas eu nem achei que eu tinha falado 4 discos já não, eu nem lembro quais que eu falei. Uai, bicho, vou ter que falar um diferentão, né? Eu tinha separado aqui já que tava nesse molde aí da música eletrônica também, o Renan jogou a Royce Murphy aqui, já jogou no YouTube. Eu ia falar o primeiro do XX, que também pra mim tem essa coisa. Esse é maravilhoso. muito bom. Mas não é esse, só deixei aí. Mas foi tipo bônus, né? Um disco pra mim foi bem também empoderador, assim, em relação à sonoridade, jeito de composição e noises e gravação lo-fi. É o primeiro do Animal Collective. Boa. Que é o Spirit Day Gone, Spirit Day Vanish. Que de cara, assim, já começa com uma noiseira bem irritante, assim. Você não acha que o som tá estragado. E na época, como a gente baixava disco, era bem normal, assim, pra mim, pelo menos. Às vezes você baixava de um lugar meio ruim, assim, e vinha um arquivo meio zoeiro. Então, foi o que rolou comigo com esse disco. E aí, quando eu vi que era aquilo mesmo, eu falei assim, foda, pô. Posso fazer uma música que é assim, passar uma mensagem, passar uma impressão forte, sem ter que me expor tanto, né? Já que eu não era muito seguro sobre a voz, sobre a letra que eu tava fazendo. Então, era uma coisa que quando eu vi aquilo rolando assim, eu fiquei bem impressionado. E aí também tem todos, assim, elementos, assim, eu acho que o Animal Collective também ia conseguir desenvolver de um jeito mais pop até nos discos seguintes. Sim. E até mais, mesmo de um jeito experimental ali no Sang Tongs, que não é um disco muito pop, mas que tem também momentos que são bem clássicos, marcantes do Animal Collective. Você viu eles na turnê desse disco? Eles tocaram no Queremos, que a gente tocou, né? Também. Aí a gente viu. Mas foi meio baixo astral, assim, o festival, a galera conversando, né? Eles tocaram depois do show da Yona Lee. Eu vi. Aqui eles tocaram foi solo, assim, foi muito bom. Foram eles dois aqui na. Imagino, não, se fosse aquilo ali no teatro ia ser muito foda. E assim, pra gente, a gente curtiu, ficou vendo ali, mas aquela coisa, a gente não tava nem na pilha de ir lá pro meio da galera, ficar na frente, na grade, e lá no fundo tinha uma massa de pessoas conversando que não dava. Tinha que ter sido um show pra abrir o festival, sabe? Sim. Assim, eu acho que aí a galera que queria ver colaria cedo e pronto. Mas tive ainda o prazer de poder topar o Panda Bear também no aeroporto, tirei foto com ele. Acho que a primeira vez que eu tietei o cara assim. Massa. Mas enfim, dando os pontos altos desse disco aqui, eu acho que tem Chocolate Girl, que é tipo um
hitzinho, assim, a la Animal Collective. April and the Phantom também, tem todos aqueles elementos dos vocal doideira dos dois com umas batucadas. Mas Penny Dreadfuls, pra mim, é a música mais linda, assim, realmente. E que tem todo esse mistério, assim, também, né? Eu acho que quando eu particularmente entrei de cabeça assim, no Animal Collective, fui procurar vídeo deles ao vivo, não entendia o que eles eram, se eles eram DJs, se eles eram uma banda, se era só, tipo assim, eles estavam só botando. E esse na época era só dupla ainda, né? Era só Isso, e era uma coisa que nem era pra ser feito ao vivo, assim, era meio que, no final das contas, é bem um protótipo, assim, do que eu e o Jim a gente fez também no As Plantas que Curam, e a coisa depois foi virando outras coisas que você, assim, só ia também tocando, indo de acordo com o que a música tava pedindo, o que é a situação, né, turnês e... Sim. Ok, sessão de foto, a pessoa vai aparecer na foto, a banda tá na banda, tu não tá na banda, o que tá acontecendo? Esse disco, ele é tão caseirão, assim, que, tipo, ele só foi lançado, se eu não me engano, de fato, tipo, em 2004, 2005, quando eles formam o selo deles lá, o Paul Tracks, mas antes era só CDR, eles nem tinham uma prensagem oficial, eles faziam por conta e iam soltando nos shows, assim. Nossa. Que doideira, eu não sabia disso, assim, Mas, Penny Dreadfuls pra mim é a música que provoca um misto de sensações, assim, incrível. Eu acho que escutando o disco inteiro, né, começando com essa, como eu falei, com essa experiência meio traumática ali de, cara, se você passar por ela e entrar depois no disco, acho que é bem recompensadora quando chega ali no final. Tem um lance meio você sendo esquecido pelos pais na escola, os pais não buscando você meio que, tipo, chorando na escola. Eu vejo tantas imagens com a letra do bicho, tipo assim, remete a muita coisa pra mim, tanto o jeito do Frank Black escrever letra pro Pixies, como também uma coisa meio programática, assim, de uma música minimalista, mais de conservatório mesmo também, sabe? Aquela coisa meio Eric Satie, meio uns pianos bem lentos também, e a coisa poder ser repetida e a fragilidade se transformar num lance intenso a partir da repetição e a partir dessa atmosfera que te engole ali, né, no disco. Legal. Porra, boa demais. Nossa. Tá, seu último aí. Nossa, agora fiquei super na dúvida, eu tava entre dois. Você pode fazer uma menção honrosa aí, se você quiser. Então, eu tava entre Amor Louco, né, do Fellini, e o Afro Ciberdelia, do Chico Science e Nação Zumbi. E acho que são vou falar da Afro Ciberdelia, porque como tem a ver com a coisa de escutar a música, então esse foi um disco pra mim que na época eu tinha vários amigos, né? Na época que a gente se reunia pra escutar discos. Sim. Quando o Chico Science começou, fez os primeiros shows em São Paulo, eu tinha acabado de chegar na cidade e tal, tinha vindo do interior e a gente começou a acompanhar, né? E eu me lembro muito quando esse disco pintou. E aí, cara, alguém descolou o CD e tal, e a gente fez uma sessão de audição, né? Foi no meu apartamento onde eu morava. E, pô, esse disco furou, né? Foi, assim, um disco que escutei muito, muito, muito mesmo, assim. Foi um trabalho, assim, que me levou também para vários lugares diferentes, né? Então, pra mim que está sempre... guardado com carinho e vez ou outra eu também volto pra escutar ele, né? E ele era um disco pra dar tão errado, assim, porque o primeiro disco da Nação Zumbi ele é muito impactante, muito emblemático, né, pra essa cena toda de Recife. E eles vêm com esse trabalho que é tão genial quanto, né? É um trabalho, assim, é um disco longo, assim, aqueles discos também com muitas músicas. Tem um monte de... O fechamento é só remix, né? Que era uma coisa bem característica da época. Assim. Da época e tudo. E tem Criança de Domingo, que é uma faixa por isso que eu pensei no que ia falar do Fellini porque tinha essa conexão também. A Estela Campos, a gente tinha passado uma temporada em Recife, Sim. Conhecia e as pessoas, tem muita gente que não sabe, mas o Chico Science, ele era aficionado por pós-punk, né? E tipo, as mesmas referências do Fellini eram as dele, assim. Então, no começo era bem diferente do que acabou virando o Chico Science e Nação Zumbi depois. Total, E, poxa, aí então foi lembrar com carinho desse disco. E também, pô, eu adoro escutar, por exemplo, os álbuns do Bulgarins, cara, eu curto muito. Os discos são incríveis, né? E eu sou fã de bandas, artistas que pensam
ainda o trabalho como álbum, né? Eu acho que é uma coisa que eu não consigo pensar diferente. Posso até lançar algum single ou outro, mas é tão legal pensar nesse momento que você vai começar de uma faixa até a última, de pensar o caminho a primeira, a música que abre, a música que encerra. Por mais que, sei lá, que no futuro a gente não sabe como vai ser o jeito de escutar músicas, né? Mas eu sou aficionado ainda por álbuns também. Então, e gosto de montar playlist e tudo, mas é muito demais, né? É isso, cara. É foda demais, cara. Vai lá, Renanzinho. O que você traz? Eu vou deixar como menção honrosa o Always Dream, do Mercury Rev, que é um disco que eu adoro. Mas eu vou trazer aqui como minha última escolha o Treasure, do Cocktail Twins. Porque eu acho ele fundamental para essencialmente quase todas as bandas que eu amo depois. Tipo Massive Attack, Your House, Beach House, Bjork, todo mundo. Todo mundo bebeu alguma coisa daqui. Uma Bloody Valentine também chupou muito desse disco. E eu acho o Treasure uma perfeição, assim, a forma como as coisas são amarradas, a forma como os vocais da Elizabeth Fraser parecem mais estranhos do que nunca e você realmente não entende nada do que ela está cantando e ela te leva para esse universo completamente maluco em que é uma coisa meio mágica, mas também é meio dark, é meio estranha e eu acho tudo muito interessante. Assim, eu acho tudo do Cocktail Twins muito misterioso e muito surreal e todas as coisas que envolvem a banda em si, mas eu acho o Treasure uma obra-prima, assim, da forma como ele funciona. E eu acho essa sequência Beatrix, Persephone e Pandora, tipo assim... Esses nomes de música são foda, né? Sim, era são sempre nomes de mulheres nesse disco, né? Sim, e aí ele tem... As letras são meio surrealistas, assim, você não entende onde ela tá querendo ir. E elas já são surrealistas por si só quando você lê elas. Só que no vocal da Elizabeth Fraser você geralmente não entende direito as palavras, porque ela muda a prosódia das palavras, ela muda a sílaba tônica dessas palavras. Então ela canta num outro ritmo, né? Em outros tons. E é muito interessante como a voz dela casa com esse universo sonoro que eles criam pra ela, assim. E é surreal pensar que depois eles brigaram todos e ela não quer nem saber deles. E esse disco especificamente tem muito essa coisa, né, do Robin lá nem achar o disco uma bosta, né? Ele acha uma bosta, ele odeia. Nossa. É surreal, porque é um disco muito, muito foda. Boa. Gente, só de menção honrosa aqui, gosto de umas bandas maconheiríssimas, tipo Sleep, Deep Throne, assim, essas bandas de metal chapadaço. O próprio Black Sabbath, assim, os primeiros discos do Sabbath são muito chapados, é disco maconheiríssimo, assim, gosto bastante. Outra menção aqui, o primeiro do Toro e Moá é muito bom, o Causers of This, de 2010. Sim. Ele faz uma coisa, assim, totalmente etérea, mas com fundo de música pop que eu acho muito gostoso. E também The Congos, com Heart of the Congos de 1977, reggaezão, dub, com a produção absurda do Lee Perry, então, excepcionais. Mas eu sou na linha do bem, que assim, eu sou muito cadelinha do Animal Collective e principalmente do Noah Lennox, do Panda Bear, e eu acho que o Person Pitch de 2007 é sensacional. Eu acho que começa pela capa, que são várias crianças tomando banho com animais, assim, com recortes. Então, já de cara ele te fala assim, olha, o disco é essa loucura, essa colagem de elementos. E aí, quando você chega no disco em si, que as músicas elas são mais mantras do que necessariamente músicas com uma métrica própria, com um refrão. É toda uma construção, uma sobreposição de elementos. E tem som ele pegou... Todo disco ele é montado em cima de samples, né? Então você tem um som de um carro de Fórmula 1 passando e de repente a batida, a voz que fica ecoada. E é legal que ele mesmo falou que esse disco ele foi todo concebido a partir de sobreposições de elementos e no encarte do disco ele cita todas elas. Tem pelo menos umas quase 40 citações de referências para ele. Então inclui o Air, que eu já falei, tem Daft Punk, Ken, Beach Boys, Noi, Caetano Veloso. Tudo isso foi inspiração para ele.
E todos esses artistas têm fragmentos encaixados dentro desse disco. E eu acho que a grande música é grande literalmente, porque ela tem 12 minutos e 30 segundos, que é Bros, que é logo no começo do álbum, assim. E é um disco que, por algum motivo muito louco, toda vez que eu vou visitar minha família no final do ano, eu boto pra tocar e saio andando assim, quando eu chego num momento de loucura da família. Eu falo, ok, hora de sair, ouvir meu Person Pitch e ficar no meu mundinho particular ali, porque... Ele é muito bom, um trabalho fantástico. Assim, a capa do meu Twitter é a capa desse disco, eu gosto muito dele. Assim. A capa é muito boa, né? Boa. Gente, fechamos aqui a nossa lista. Eu quero que você, nosso ouvinte, vá lá no nosso Instagram, na edição desse programa, e conte pra gente quais são os discos que você ouve pra ouvir chapado, pra escapar da realidade, pra te transportar pro universo mágico. Ô, Benki, fala da Bulgarins aí. Vocês lançaram 2 coletâneas, uma parte ano passado, uma esse ano, mas e disco novo? Quando vem? E fica à vontade pra dar o serviço da banda, falar onde as pessoas te ouvem e tudo mais. Tá certo. Bom, rapaz, isso aí foi todo o material que a gente já tinha gravado aí de sobras que iriam ser usadas no próximo disco de estúdio, tudo assim. A gente, como a pandemia foi se esticando, né? A gente pegou um disco que era só pra realmente colocar uns extrazinhos, umas besteirinhas no Bandcamp pra galera que acompanha mais assiduamente. E virou 2 coletâneas, assim, que vai ser lançado agora no final do ano em vinil também, Legal. vinil duplo. Manchaca 1 e 2. E estamos bem felizes. Primeiro vinil duplo da bandinha aí também. Foi um trabalho que também acho que conseguiu alinhar a gente agora com o nosso espaço-tempo, né? A realidade, porque o Bulgarins sempre acabou trabalhando atrás do cronograma, né? A gente gravava sempre músicas e lançava músicas que já tinham ali 2, 3 anos de idade, já estavam no nosso mundo. Então, agora que a gente soltou todo esse material pro mundo, assim, a gente começou a fazer alguns encontros de pré-produção pela primeira vez, desde o começo da banda, eu acho, assim, sabe? Ir pra estúdio junto e começar a compor junto com banda coisas do zero, pegar ideias realmente novas, coisas que surgiram agora e tá trabalhando. Então, a gente tá bem animado para isso. Provavelmente vamos trabalhar com algum produtor de fora também pela primeira vez, assim, não produzir nós mesmos o disco, para também dar uma outra visão e eu poder também focar muito nesse lado da composição, né, criar minhas partes de guitarra mesmo, tocar direito e não ficar só editando coisa no Ableton. Mas é isso, galera que quiser escutar aí Bulgarins ou qualquer coisa, tem os streaming tudo, YouTube para ouvir de graça aí também. Boa. É isso aí. No Bandcamp tem umas paradas mais doideiras, pra quem também acha que a banda não é doideira suficiente. Você vai achar ali umas soundtracks que a gente fez, né, as trilhas sonoras pro Casa das Janelas Verdes, que eu acho que é o trabalho da gente mais imersivo e mais, assim, doideira também. Tem improvisos com a Ava, improvisos com o Negro Léo, tem... E só você consegue escutar o lado A e o lado B, são, tipo, 2 faixas de áudio de 30 minutos, então vocês querem escutar uma coisa mais próxima do que a gente faz ao vivo ou dos motivos da galera falar que a gente é psicodélico, vai para esses discos aí e que estão ali no Bandcamp, que tem coisa boa. A gente tá sempre tentando soltar o máximo de coisa pra galera. Fizemos umas sessões também aí com o Aldir Blanc também de 6 vídeos que tem bastante improviso, bastante coisa assim de exercício estético mesmo assim, mais do que canção mesmo e tudo de graça aí na internet para o pessoal escutar e logo, acho que ano que vem a gente começa a produzir esse disco novo aí pro povo. Legal. Boa. Agradecer o convite aí também, prazer estar falando aí do Tatá também e, enfim, referência também de quando a gente estava começando a fazer som e quando a gente topou ele, eu acho, na primeira assim, São Paulo da história ali, o Bulgarins tocou, devia ter umas 30 pessoas, tava lá o Tatá também, trocou CD com a gente, tem esse CD até hoje também do Cérebro Eletrônico. E acho que vamos pro quarto, né? Vamos pro quarto. E, enfim, massa demais ter ser lembrado aí pra fazer parte desse papo. Fazer umas playlists com esses discos aí pra também escutar todas juntos. Boa. Ô, Tatá, você lançou no passado um dos meus discos favoritos, que é o Delírios Líricos.
Fala um pouco do seu trabalho, onde as pessoas te ouvem. Fique à vontade para fazer o seu serviço aí também. Legal, primeiro eu quero agradecer o convite, Kleber, Renan, bem, que prazerzão estar falando com vocês, muito bom, Você já participou, você já mandou um áudio pra gente uma vez, quando a gente fez um podcast que era Como Começar a Ouvir MPB, e você deu umas dicas muito boas lá. Sim, e, pô, meu prazerzão estar aqui de novo, poxa, assim, as minhas coisas estão todas no... Eu tenho site, né, que tem os discos para quem ainda curte baixar e pegar os arquivos lá, tem todos os discos, assim, todos os trabalhos lá no site, tanto os discos que eu assino Tatá e o Frito também, que é um projeto que é o projeto que seria o vocalista do Jumbo Elétrico, que foi uma banda que eu tive lá no passado. Ouvi muito. Tá tudo no site. Então, e também todas as plataformas de streams, YouTube, tem tudo lá. Os discos eu tenho um canal do YouTube também, quem estiver escutando aí, que tiver a fim de entrar, Tata Aeroplano, canal de YouTube com todos os álbuns. Eu ponho umas loucuras também ali, tem muita doideira, assim, muita maluquice mesmo, que quando a gente tá meio doido, é ali que eu acabo colocando algumas coisas. E tô preparando. Quer dizer, talvez em novembro eu acho que eu entro em estúdio para preparar um material novo, né? Para pensar o ano que vem. Vamos sentir como as coisas seguem, mas tá tudo encaminhado para de repente ano que vem com um disco novo aí, vamos ver. Legal. Massa demais. Boa. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, assim, foi sensacional, altas dicas. Foi ótimo. Discografia incrível aqui que a gente construiu aqui hoje. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram. Eu sou o _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming. Apoie, se possível, no padrim.com.br/podcastvfsm. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau, gente. Até mais. Valeu. Esse podcast foi editado por Nick Silva.